Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Taesa. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Raul Licurdo Leite, presidente da Taesa. Por favor, senhor Raul, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a presença das senhoras e dos senhores nessa teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2019 da Taesa. Participa aqui comigo o diretor financeiro de RI, Marcos Alcélio, e diretor técnico, Marco Faria, além de nossa equipe de RI. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de falar sobre os principais destaques da companhia em 2019, ano que Taesa comemorou seus 10 anos de existência. Após fecharmos 2018 com as assinaturas dos contratos de compra e venda de 4 ativos de âmbar e termos sagrados vencedores de 3 lotes do leilão da Eletrobras e de 1 lote do leilão da ANEEL de dezembro, iniciamos 2019 com o desafio de concluir essas aquisições, avançar na construção das concessões ainda não operacionais, bem como continuar buscando oportunidades de crescimento. No Brownfield, finalizamos as aquisições dos 3 lotes do leilão da Eletrobras, compramos posteriormente a participação acionária da Bipar na Brasnorte, passando agora a deter 100% da concessão, assinamos contrato de compra e venda da concessão de Rialma 1 e avançamos na conclusão das aquisições de São João e São Pedro, dos ativos de âmbar, finalizados em fevereiro de 2020. Investimos em 2019 R$718 milhões nas obras e equipamentos dos empreendimentos em construção. Energizamos 2 dos 9 projetos em construção, a saber, Miracema e a DTE, que adicionaram para a Taesa R$99,6 milhões de RAP. A companhia se destacou no ano passado no mercado de dívida, liderando o movimento de alongamento dos prazos das debêntures de infraestrutura no Brasil. Taesa e seus projetos emitiram, em 2019, R$4,7 bilhões em debêntures, sendo R$3,7 bilhões em dívidas com prazo de 25 anos. Esse movimento só foi possível pela nossa credibilidade junto ao mercado de dívida, bem como pela mais alta classificação de risco de crédito nas 3 agências. No campo operacional, Taesa se manteve no patamar de referência no setor de transmissão, registrando uma taxa de disponibilidade de suas linhas de 99,9% e uma parcela variável de 0,98% de nossa RAP consolidada. O lucro líquido fechou o ano novamente acima de R$1 bilhão e continuamos com o nosso compromisso de manter o pagamento regular de proventos aos nossos acionistas. Gostaria ainda de reforçar nossa atenção e compromisso com o tema de sustentabilidade. Em 2019, estabelecemos ações ambientais, sociais e de governança, ESG, e emitimos 4 debêntures verdes de infraestrutura. Aderimos também ao Pacto Global da ONU sobre Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção. E conquistamos os prêmios de melhores empresas para trabalhar, Great Place to Work, e de melhor empresa na área de segurança e saúde no trabalho, setor energia, da Animaseg. O que reforçou nosso comprometimento com a segurança, saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. Continuamos com o foco nos pilares estratégicos de crescimento sustentável, disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor aos nossos acionistas. Temos trabalhado arduamente para tornar a companhia cada dia mais e mais competitiva, tanto nos leilões quanto em M&A, além de manter nosso posicionamento de liderança e referência em transmissão de energia no país. Vou passar agora a palavra ao nosso diretor financeiro de relações com investidores, Marcos Alcélio, que irá apresentar os resultados do quarto TRI e do ano de 2019. Obrigado, Raul. Bom dia a todos.
Gostaria de iniciar a apresentação no slide 3, com resumo do resultado do quarto trimestre e do ano de 2019 para o resultado de IFRS. Então, nesse trimestre, o lucro líquido atingiu 177,5 milhões, uma redução de 34%, quando comparado ao quarto trimestre de 2018. E aí, para o ano inteiro, nós fechamos o lucro com 1 bilhão, registrando uma queda de 6,4% contra 2018. Os principais fatores que explicam essa queda são, primeiro, uma reversão de 80,6 milhões no quarto trimestre da receita de construção das melhorias. Tivemos também uma queda da receita de correção monetária em função do IGPM e um IPCA menores. Essa queda no ano foi de 182,8 milhões de reais, assim, uma queda, dada essa variação desses dois índices de inflação. E também tivemos um aumento da despesa financeira líquida em função das captações que nós realizamos em 2019. Explicando um pouco essa reversão de 80,6 milhões, ela se deu por uma posição conservadora da companhia, que nós reclassificamos as melhorias de pequeno porte como custo de OIM, gerando, portanto, uma baixa no saldo do ativo do contrato relacionado a esses projetos. A nossa baixa, essa reversão, se deu em função de um posicionamento da ANEEL, onde esse posicionamento ela sinalizou que os investimentos classificados como melhoria de pequeno porte das transmissoras licitadas não teriam reconhecimento adicional de receita a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, a ABRAT e as transmissoras têm discutido com a ANEEL a respeito desse posicionamento, mas em função já da nota técnica da ANEEL, nós aqui adotamos esse procedimento conservador e já fizemos essa baixa, essa reversão de 80,6 milhões. Essa queda, ela foi no lucro, foi compensada também do lado positivo com o aumento do resultado de equivalência patrimonial, assim, uma vez que os nossos projetos em construção a gente já começa a oferir resultado nesses projetos em construção, e também há um crescimento da margem de construção aqui nos empreendimentos 100% Taesa. Assim, o nosso lucro líquido ajustado, que exclui o efeito do CPC 47, ele somou 711 milhões. Lembra aqui que a companhia vem excluindo os efeitos do CPC 47 para fins de distribuição de dividendos, né? Uma vez que esse efeito ele é puramente contábil, não gera caixa, e assim nós não comprometemos o nosso caixa e a alavancagem da companhia. Então, no ano de 2019, esse ajuste do CPC foi de 291,3 milhões e o saldo atual dessa reserva especial ela está em 501,2 milhões, que será distribuída mais adiante. Portanto, após a destinação de todas as reservas, o lucro distribuível totalizou 655,9 milhões, né, no exercício de 2019, que representa aí um payout de 92,3% quando comparado ao lucro líquido ajustado, né?
Como nós já havíamos declarado e pago 594,2 milhões entre dividendos e juros de capital próprio sobre o resultado de 2019, o nosso Conselho de Administração aprovou ontem o valor remanescente de 61,8 milhões a ser distribuído a título de dividendos adicionais, que será submetido à aprovação da Assembleia dos Acionistas agora no próximo mês de abril. Passamos agora para o slide número 4, para falarmos do resultado regulatório. Aqui eu queria destacar 4 pontos. O primeiro é a receita líquida. Então, no quarto trimestre, ela foi de 339,5 milhões, resultando em um aumento de 2,3% na comparação do quarto trimestre de 2018, explicado pelo reajuste inflacionário e também a entrada em operação dos reforços da Nova Trans e também por uma reclassificação contábil que realizamos no quarto trimestre de 2018 à EUST, né? No ano, a receita líquida fechou em 1,39 bilhão, uma redução de 8,7%, devido basicamente ao corte da RAP das concessões que atingiram aí o 16º ano. Mais à frente tem um slide que a gente explica, né, as medidas que a gente vem adotando e o impacto, o que nós temos feito para minimizar esses impactos do corte da RAP. O segundo item são os custos e despesas operacionais, né? Então, somaram 81,3 milhões no trimestre, 240,5 milhões no ano, um aumento de 13,2% no trimestre e 8,5% no ano, devido a maiores despesas com pessoal, serviços de terceiro e uma baixa no estoque relacionada à conclusão dos reforços de Nova Trans. Então, nós concluímos em novembro passado, onde nós substituímos 4 bancos de capacitores. Então, nesse caso, os bancos substituídos não estavam totalmente depreciados e foram baixados do ativo, impactando os custos negativamente, também de forma pontual, agora no quarto trimestre, em 15 milhões. Com isso, o nosso EBITDA regulatório da companhia totalizou 258,2 milhões no quarto TRI e 1,15 bilhão em 2019, apresentando uma redução. O terceiro ponto é a dívida bruta da companhia, que totalizou 5,3 bilhões e a posição de caixa ficou em 2,4 bilhões, resultando a dívida líquida de 2,8 e uma relação dívida líquida EBITDA de 2,2 vezes. Com isso, reforçamos nossa forte liquidez e os níveis adequados de alavancagem. Por último, não menos importante, como o Raul já havia destacado, fechamos 2019 aí com a disponibilidade de linha em 99,9%, uma parcela variável de 15 milhões. Com isso, a nossa PV em relação à RAP consolidada da Taesa foi de 0,98%. Passando para o slide número 5, onde vamos falar dos impactos da inflação no nosso resultado societário. É importante, sempre a gente vem ressaltando a cada divulgação do resultado, que os índices de inflação ele tem um impacto relevante no nosso resultado de IFRS. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico de cima, nos 3 meses que impactaram o resultado do quarto trimestre de 2019, o IGPM apresentou uma inflação de 0,97 em comparação a
1,92 registrado no quarto trimestre de 2018. Já o IPCA foi de 0,57% frente a 0,72%. Com isso, nós tivemos aí uma queda na linha da receita de correção monetária de 33,2 milhões, representando aí uma queda de 48% na receita de correção monetária. Quando nós olhamos para o ano, nós tivemos aí um IGPM em 2018 de 9,68%, um IPCA de 4,05%, e já em 2019 tivemos aí um IGPM de 3,97%, um IPCA de 3,27%. Isso fez com que tivéssemos uma perda na receita de correção monetária de 182,8 milhões. Então, isso explica um pouco a queda no lucro da companhia em 2019, quando comparado a 2018. Passando para o slide número 6, eu gostaria de falar sobre o que temos feito para compensar o impacto do corte da RAP aí, tendo em vista que nós temos aí 20 concessões categoria 2. Né? Se olharmos a RAP total das nossas 38 concessões, 31 operacionais e 7 em construção, tivemos um aumento de 2,7%, ou 73 milhões. A mais, quando a gente compara o ciclo de 2018, 2019 para o ciclo de 2019, 2020, mesmo com corte da RAP de quase 300 milhões. Né? Então, no ciclo de 19 e 20, esse corte ocorreu em 8 concessões, né? E quando a gente olha a uma visão da RAP operacional, a notícia ainda é bem melhor, uma vez que quando a gente observou um crescimento de 143 milhões de um ciclo para o outro. Então, a gente vem aí com a entrada em operação dos empreendimentos em construção e também as aquisições que nós temos feito. Então, hoje a gente já, para os próximos ciclos, a gente observa aí já uma recomposição da nossa RAP. Passando para o slide número 7, vou falar um pouco dos avanços dos nossos empreendimentos em construção. Então, hoje a Taesa tem 9 empreendimentos em construção. Né? Então, nós entregamos já no prazo anel Miracema e a DTE. Né? Estão previstos agora para abril a entrega de Mariana. E temos aí condições de antecipar os demais empreendimentos, né? Aimorés, Paraguaçu, Janaúba, Este, Ivaí e Santana. Um ponto importante é que nós, todos esses empreendimentos em construção, nós, em dezembro de 2019, nós já realizamos a captação necessária para todos esses projetos, né? Assim como o Raul falou, em 2019, a Taesa, junto com seus projetos, nós captamos 4,7 bilhões, sendo 3,7 bilhões em debênture de infraestrutura de 25 anos. Né? Passando para o slide número 8, sobre a atualização das projeções do CAPEX. Então, assim, é importante destacar que o CAPEX nominal desses empreendimentos, aqui a gente fala dos projetos 100% Taesa,
Então, o CAPEX ele foi realizado de 314 milhões, ficando abaixo da projeção mínima divulgada para 2019, que era de 410 milhões. Então, essa diferença de quase 100 milhões, a explicação se dá por três motivos, né? No empreendimento Janaúba, então nós postergamos para 2020 o pagamento de parte dos cabos condutores. Isso fez com que a gente tenha um retorno maior do projeto, uma vez que a necessidade desses cabos não se daria em 2019, e nós conseguimos, com os fornecedores, postergar esse pagamento para 2020. E também nós fizemos a retenção integral de alguns pagamentos referentes a serviços realizados em 2019, mas como havia algumas pendências técnicas, então pelo contrato a gente retém o total do valor, muito embora grande parte dos serviços eles já foram prestados em 2019. Em relação à Mariana, embora tenha noticiado que as chuvas lá em Minas Gerais foram muito fortes em janeiro e fevereiro, essas chuvas já estavam ocorrendo desde novembro. Então, em consequência dessa chuva, a gente acabou diminuindo as obras em novembro e dezembro. Também janeiro e fevereiro também foi complicado em Mariana, mas agora com tempo firme, nossa previsão é que nós entregamos aí esse empreendimento agora em abril. Em relação a Santana, estava previsto também um pagamento de indenizações fundiárias que acabou também levando esses pagamentos para 2020. Em relação a Miracema, nós obtivemos aí uma economia no CAPEX, né? Então, é importante ressaltar que esse atraso do CAPEX, eles não comprometem a conclusão prevista dos empreendimentos de Janaúba e Santana. Em relação a Mariana, embora tenha postergado para abril esse prazo específico da construção novo, ele está previsto no cronograma de contrato de concessão, ele será respeitado, né? Com isso, nós revisamos as nossas projeções dos CAPEX dos projetos 100% para o ano de 2022. Então, a projeção anterior de 2020 do CAPEX, que estava entre 940 e 1 bi 20, nós atualizamos para ficar entre 1 bi 40 e 1 bi 130. Então, agora a gente ressalta que as projeções dos anos de 2021 e 2022 permanecem inalteradas. Então, termino aqui minha apresentação do resultado de 2019 e abrimos agora o espaço para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, pressionem asterisco 1. E para retirar a pergunta da fila, pressionem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira é só para confirmar uma informação agora, Alcélio, que você acabou de falar sobre o CAPEX, só para a gente ter certeza que entendeu corretamente. Vocês, então, na verdade, fizeram essa revisão simplesmente pelo deslocamento, dados os eventos de 2019 que atrasaram um pouco a obra. Então, é uma questão mais de deslocamento no tempo e não de revisão de CAPEX em si mesmo.
e isso não está afetando muito o cronograma de todas as obras, é isso? E a segunda pergunta, eu queria que vocês comentassem um pouquinho já, se puder, sobre expectativa para o leilão que a gente vai ter agora a meio do ano, se vocês já teriam aí uma visão um pouquinho mais clara, se de fato tem interesse nesse leilão e se sim, que tipo de modificação talvez que vocês tenham pensado para a estratégia, se é que tem alguma necessidade de modificação de estratégia derivada talvez de impacto que a gente possa ter para mercado de dívida, enfim, dado o estresse recente aí. Obrigada. Bom dia, Carolina. Em relação à primeira pergunta, eu vou responder e a segunda passo para o Raul. Exatamente isso. Então, se não há nenhuma expectativa de aumento do CAPEX, então, no caso de Miracema, nós tivemos uma redução do CAPEX de Miracema. Em relação a Janaúba, essa postergação é porque nós enxergamos uma oportunidade do pagamento dos cabos ser em 2020, com isso a gente até melhoraria o retorno do projeto, e no caso de Mariana foi por conta do deslocamento pelo evento climático aí da chuva. Então é só um deslocamento de um ano para o outro, mas sem impacto no montante de CAPEX e também não prejudica a entrada em operação desses empreendimentos. Carolina, obrigado pela sua pergunta. Sobre leilões, a Taeda estará sim presente, leilão no meio do ano, agora de julho, e também no segundo leilão de dezembro. Esse leilão no final do primeiro semestre, ele já foi anunciado um leilão magro, um leilão pequeno. Entretanto, o leilão do final do ano será um leilão mais parrudo. Então, assim, é muito parecido com os últimos que tivemos aí no passado recente. Então, estaremos presentes sim nos dois leilões. Temos, trazendo toda a nossa, a gente tem feito os nossos estudos internos para que a gente possa apresentar propostas as mais competitivas possíveis, entretanto, sempre com foco na nossa disciplina financeira e na geração de valor aos nossos acionistas. Jamais arredaremos um passo sequer desses nossos pilares. Então, temos trazido internamente, obviamente, que com essas construções que estão entrando em funcionamento, com a eficiência de CAPEX que a gente tem, temos trazido tudo isso para a prancheta, para a elaboração dos nossos bids mais competitivos, trazendo também toda essa eficiência que a área do Alcélio tem conseguido aí. Vocês viram na apresentação do ano passado, captações, eu diria, vitoriosas, né? Com custos relativamente adequados, diríamos assim, baixos, adequados, com prazos longuíssimos. Então, assim, a gente tem trabalhado no sentido de ser cada vez mais e mais eficiente, com responsabilidade, sempre focado na nossa disciplina financeira. Tá? Então, logicamente que tudo isso é trazido para dentro quando a gente apresenta o nosso bid. Perfeito, obrigada pelas respostas. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1 e para remover a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Seguimos com Alexandre Nunes da Cunha Nucpar S.A. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, referente à participação da CEMIG na empresa, de uma possível privatização da CEMIG, como a empresa
vê esse movimento? O que vocês pensam sobre esse futuro movimento, possível movimento? E se prejudicaria, de alguma forma, a CEMIG efetuar a venda desses 36%, desses 21% que detém da companhia, né, de ações, no caso. Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Sobre esse ponto, Taesa, o management na companhia trabalha focado em gerar os melhores e mais eficientes resultados para os acionistas, né? Então, assim, a CEMIG, logicamente, a gente não pode falar por ela, ela tem toda aquela governança dela e etc., mas temos aqui total independência para conduzir a companhia da melhor forma possível, gerando os melhores resultados possíveis, sem olhar para, no caso, se haverá decisão sobre privatização ou não, e etc. Enfim, isso não afeta a performance da companhia, em nenhum momento isso é analisado pelo management da própria companhia. O nosso ponto primordial aqui é gerar valor para o acionista Taesa, ou seja, os acionistas Taesa como um todo, os 100%. Muito obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1. Mais uma vez, para fazer perguntas, por favor, digitem *1. E para remover a sua pergunta da fila, digitem *2. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas. Por favor, aguardem. Bom, chegou uma pergunta do Vinícius de Andrade via webcast. Eu vou ler a pergunta dele. Fala: boa tarde, gostaria de perguntar se os TCs já foram todos substituídos de maneira que não haja mais incidentes com TCs que afetem a disponibilidade. Vinícius, obrigado pela sua pergunta, é interessantíssimo abordar esse ponto. Eu gostaria de lembrar que a Taesa foi a primeira companhia, lá atrás, ainda em 2017, a determinar a substituição desses TCs, né? A gente identificou uma determinada família desse TC, CTH, então, CTH 550, né? Lá atrás, era em torno de 80 TCs, e a Taesa, em 2017, determinou a substituição total de todos os TCs. Fizemos as compras em 2017, final de 2017, início de 2018, e esses TCs, eles não foram todos ainda substituídos, mas em sua grande maioria, sim. O que nós estamos fazendo? Nós analisamos, temos laboratórios que analisam o óleo e etc. Desses equipamentos, para a gente ver qual que está em situação mais crítica. E aí a gente faz a substituição em função da criticidade. Acredito que até o final do ano, no mais tardar, todos estejam substituídos. Tá? Então, assim, todos estão comprados, tá? Desde o final de 2017, 2018, e a substituição tem sido feita de 2019, foram feitos grande parte, um pouco mais da metade, inclusive,
e agora em 2020 nós estamos fazendo o remanescente. Mas sempre lembrando aqui, volto a dizer, a substituição ela não é feita de maneira aleatória, ela é feita exatamente com base nas nossas informações de quais são mais críticos ou não, tá ok? Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 em seu telefone. Para remover a pergunta, por favor digitem *2. Para fazer perguntas basta digitar *1. E para remover a pergunta da fila, digitem *2. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto recebemos novas perguntas via webcast. Em relação ao webcast, tem uma pergunta da Gabriela, que ela pergunta se a empresa já está notando alguma restrição no mercado de crédito e qual é a necessidade de financiamento da empresa para este ano e para os próximos anos. A gente, nesse último mês, aí, a gente tem se visto uma piora no mercado de crédito em decorrência aí da crise do coronavírus. Né? A Taesa, a gente sempre adotou uma estratégia de ter sempre liquidez, então nós encerramos o ano aí com 2,4 bilhões em caixa. Nós já antecipamos aí as captações aí para os projetos, então em dezembro todos os nossos projetos eles já estão com os recursos suficientes aí para esse investimento que a empresa tem que fazer. Esse ano nós vamos precisar rolar uma dívida no final do ano, mas aí nós temos caixa para seguir até mais ou menos outubro desse ano. Mas como a Taesa é uma empresa que tem um rating, nós temos o AAA em 3 agências, né, tanto na Moody's, Standard & Poor's e na Fitch. Então, assim, a gente não vê muito problema para fazer essa rolagem. E também nós vamos aí acompanhar e observar a melhor janela que a gente tem para fazer essa captação. Então, apesar da crise, a empresa aí tem caixa e tem crédito para que a gente passe aí por esses momentos. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1. Para remover a pergunta da fila, digitem *2. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Raul Licurdo para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos que participaram dessa teleconferência, mas antes de finalizar, quero parabenizar a companhia pelos seus 10 anos de conquistas, com uma trajetória bem-sucedida no setor de transmissão, graças à sua capacitada e dedicada equipe, que vem ao longo desses anos desempenhando seu trabalho com extrema excelência. Eu costumo falar que temos 38 ativos, mas o nosso melhor ativo são as pessoas que nós temos aqui dentro. A equipe extremamente capacitada. Então, que venham os mais 10 anos de muitos desafios e conquistas. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. O Conference Call da Taesa está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigado.